uma força de 200 newtons, então eu tenho aqui uma força de 200 newtons, é aplicada sobre uma área de 0,05 metros quadrados. Qual é a pressão que está sendo exercida sobre essa área? Tá? E você nota que as respostas aqui estão todas em pascais. Tá? Pascal é a mesma coisa que Newton por metro quadrado. Ou seja, essa informação aqui sobre a unidade de medida e essa informação sobre a unidade de medida já estão ok. Então, o que eu vou fazer? Pressão é força sobre a área. Tá? A pressão vai ser força 200 sobre a área, que é 0,05. E aí, essa pressão vai fechar exatamente 200 dividido por 0,05, vai fechar 4.000 pascais. Tá? Então, 4.000 pascais ou, né, Newton por metro quadrado. Bom, 4.000 é 4 vezes 1.000, então 10 na terceira é 1.000, então essa é a minha alternativa correta, ok? Próximo exercício. É desejado produzir uma grande pressão sobre uma placa metálica para que ela possa ser perfurada por um prego. Dessa forma, podemos afirmar, e aí nós temos 5 alternativas. Diminuir a densidade do prego. Bom, se eu diminuo a densidade do prego, eu vou substituir por algo que seja mais mole. Então, isso aqui não pode ser. Aumentar a área de contato do prego. Bom, se eu aumento a área de contato, eu vou diminuir a pressão. E o objetivo é criar uma grande pressão. Quando eu olho, então, a próxima alternativa, diminuir a área de contato com o prego para poder aumentar a pressão. Isso aqui é verdadeiro, ok? Diminuir a força aplicada sobre o prego. Então vamos pensar o seguinte, que pressão é força sobre área. Se eu vou diminuir a força, tá? São grandezas diretamente proporcionais, eu também vou diminuir a pressão. Então isso aqui eu não posso fazer. Bom, se eu aumento o volume do prego, eu vou diminuir a densidade. Então quer dizer que eu tenho aqui duas alternativas falando exatamente a mesma coisa, tá certo? Então se eu quero criar uma grande pressão, eu preciso diminuir a área de contato do prego com a placa metálica, ok? Próxima, um tijolo de peso 32 newtons. Então vamos lembrar o seguinte, peso é uma força, e essa força do prego aqui, do tijolo, está valendo 32 newtons. Então, deixa eu só aqui consertar, 32 newtons. Tem dimensões de 16 centímetros por 8 centímetros e 4 centímetros. Bom, então aí você já tem noção de que o tijolo é um paralelepípedo, né? Então ele vai ser algo assim, tá? Quando ele está apoiado por sua menor face. Bom, a menor face, a menor área, é aquela que vai ter 8 centímetros por 4 centímetros. 8 por 16 é maior do que 4 por 16 e é maior do que 4 por 8, tá certo? Então, qual a pressão que ele exerce sobre a superfície de apoio em newtons por centímetro quadrado? Então, ele quer saber a pressão. Então, vamos lá. Então, a pressão vai ser a força sobre a área, tá? A força é a minha força peso, 32 newtons, ok? Agora a área, menor área nós vimos que é 8 centímetros por 4. Como é que eu calculo a área de um retângulo? Simplesmente multiplicando 8 vezes 4 centímetros quadrados. Então, 4 vezes 8 é 32, 32 por 32, então vai dar 1 newton por centímetro quadrado. O tijolo apoiado na sua menor área, tá? E o próximo exercício, ele diz assim, o salto de um sapato tem área de 64 centímetros quadrados. O salto de um sapato, tá? Então, a área vale 64 centímetros quadrados. Supondo-se que a pessoa, que o calce tenha peso de
512 newtons. Então, olha só, para não confundir com pressão, vou escrever peso por extenso. E peso é força. 512 newtons. E que esse peso esteja distribuído apenas no salto, não é nos saltos, então eu vou ter que levar em consideração apenas esse sapato. Qual a pressão média exercida por ele? Bom, então olha só. Pressão é força sobre área. Se eu quero simplesmente resolver o problema, pressão é força, 512 sobre 64. E aí, quando eu faço essa divisão, eu vou encontrar os seguintes valores. 512 dividido por 64. Isso aqui fecha 8. O quê? A força está em newtons e a área que eu coloquei, centímetros quadrados. Então, newtons por centímetros quadrados. Ah, mas o exercício, por exemplo, ele pediu newton por metro quadrado. Ele queria sistema internacional. Bom, então eu tenho que saber antes que 1 metro quadrado possui 10.000 centímetros quadrados, tá? Então, 64 centímetros quadrados vai ter x. Faço a minha multiplicação cruzada, né? X vezes 10.000 é igual a 1 vez o 64. Então, o x vai ficar 64 sobre 10.000, que vai dar 0,0064 metros quadrados. Então, se eu quiser calcular isso em newtons por metro quadrado, a minha pressão ficaria 512 sobre 0,064. E isso aqui, quando você fizer, você vai encontrar uma pressão de 80.000 newtons por metro quadrado, tá? Então, aqui está no sistema internacional, aqui está nas unidades de medida que ele me deu. Como não havia nenhuma pergunta dizendo forneça nessa ou naquela unidade, mas você precisa ficar atento, né, em qual unidade de medida que você vai me fornecer a sua resposta. Bons estudos para vocês, um grande abraço, tchau, tchau.